Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma live aqui de Curitiba, do Androcenter Convida. Fala, Brunão. Boa noite, Gustavo. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Tudo certo. Tudo tranquilo? Tudo. Dia puxado em São Paulo também? Direitinho a corrida. E aí, meu amigo, tudo em ordem? Tudo jóia. Melhor agora, falando com meu ilustre amigo. Tão raro, né? A gente conseguir conversar com tranquilidade. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez pelo convite, é uma grande honra. Então, Bruno, a gente está começando as nossas atividades de 2022 aqui do Androcenter Convida. E nada melhor do que começar as nossas atividades com um ilustre convidado da sua magnitude. Você é suspeito para né? falar. Você é suspeitíssimo para falar. Então, estamos começando nossas atividades, e o curioso que a gente já está entrando, apesar de a gente ter um ano e pouquinho de história, a gente já está entrando no nosso terceiro ano de atuação, que a gente começou em 2020, aí teve programas em 2021 e agora em 2022. Então, a gente já pode falar que a gente está entrando no terceiro ano do Androcenter Convida. Legal, que conquista, pô, muito legal. Legal. Então, explicando só para aquelas pessoas que não conhecem a gente, que estão vindo aqui pela primeira vez, o Androcenter Convida e o Androcast, então são um projeto nosso, onde a gente com alguma frequência, agora quinzenalmente, a gente faz uma conversa a respeito de medicina sexual ou de infertilidade masculina, sempre com convidados de grande peso, assim como o Dr. Bruno, né? Então, eu sempre gosto de explicar, Bruno, no começo da nossa conversa, que essa nossa conversa ela tem um cunho informativo, e ela em nada substitui uma consulta com o médico ou então com o profissional especialista, né? E hoje o Androcenter Convida tem a grata satisfação de contar com a ilustre presença de um colega nosso lá de São Paulo, que ele é urologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, também urologista do Grupo de Medicina Sexual do Hospital Sírio-Libanês, secretário-geral da ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, e também milita no campo da andrologia e da medicina sexual. Dr. Bruno Nascimento. Bruno, seja muito bem-vindo ao Androcenter Convida, e eu gostaria que você se apresentasse para aquelas poucas pessoas que não te conhecem e falar um pouquinho a respeito da tua situação aí em São Paulo e a respeito da tua formação. Fique à vontade, meu amigo. Então, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Conversar sobre doença de Peyronie, conversar nessa sua iniciativa, né? De divulgação, de informação para o público, para todo mundo, é uma grande honra para mim, é um tema, claro, que eu gosto muito, que me desafia muito, nos desafia, né? E somos aí parceiros de linha de frente nessa empreitada chamada andrologia e divulgação de conhecimento na ABENS e em várias outras associações. Então, realmente, eu sou urologista, né, de formação, me formei aqui no HC em São Paulo, mas lá desde o início, eu acabei me aproximando mais da andrologia, fui fazer uma especialização lá nos Estados Unidos e realmente hoje 95% do que eu faço é relacionado à medicina sexual, à andrologia, temas desses assuntos mesmo no meu consultório, lá no HC, é o grande cerne aí da minha atuação. Então, é um prazer imenso estar aqui. O tema da nossa conversa de hoje será doença de Peyronie. Quais são as nossas opções de tratamento? E sempre no início das nossas lives eu faço uma breve introdução do tema, contextualizando um pouco aí a nossa motivação em abordar esse assunto. A doença de Peyronie ela é uma doença relativamente prevalente na população masculina, acometendo cerca de 7% da população masculina acima de 50 anos de idade. É uma doença que se apresenta como uma inflamação e, na sequência, uma calcificação de uma parte interna do pênis chamada túnica albugínea. Com a sua evolução, pode originar uma curvatura ou então uma deformidade peniana, que é notada especialmente durante a ereção. A curvatura peniana, então, em graus acentuados, ela pode dificultar ou até mesmo impedir que o homem consiga a penetração na sua atividade sexual. Apesar de não ser uma doença maligna, é uma condição bastante angustiante para os homens, uma vez que afeta uma das suas principais funções vitais, que é a sexualidade. O tratamento da doença de Peyronie está longe de ser uma situação fácil, né? E depende muito de diversos fatores, como a fase da doença e também
todos os problemas que a doença trouxe consigo. Então, para conversar a respeito da doença de Peyronie e dos tratamentos empregados para essa doença, que eu trouxe aqui o Dr. Bruno, para que na nossa próxima hora a gente possa conversar e informar a respeito, a população, a respeito dessa doença tão desafiadora chamada doença de Peyronie. Bruno, perfeito. Na medicina, muitas vezes, quando a gente vai tratar uma doença, a gente precisa saber qual que é a causa do problema. Quanto à doença de Peyronie, qual é a causa da doença? E existe dentro dessa causa algo a ser combatido quando a gente está diante desse tipo de problema? Perfeito. E os desafios começam aí, né, Gustavo? Porque doença de Peyronie, apesar de ser uma doença super antiga, né, em termos de há quanto tempo conhecemos que ela existe, nós ainda não temos uma definição da sua fisiopatologia de maneira muito clara. Tem várias teorias. Mas acho que, de certa maneira, dá para afirmarmos assim, com grandíssima convicção de que é uma mistura de fatores de predisposição genética, né? Então, um indivíduo suscetível a desenvolver essa doença, junto com microtraumas. E aí, de novo, né? Microtraumas são pequenas lesões que muito provavelmente acontecem ao longo da vida de todo homem, mesmo no processo erétil fisiológico habitual, você tem essas pequenas áreas de estresse, de tensão, e ao longo da vida essa é um reparo que é feito de maneira adequada, efetiva, que restaura o tecido sem gerar nenhum tipo de dano. E que um belo dia, nesses indivíduos suscetíveis, você tem um processo de reparo exagerado, gera um processo inflamatório, e essa área, né, cicatricial que acaba atrapalhando tanto, porque quando o homem tem uma ereção, é aquele tecido que deveria se esticar, não estica, então gera todas as deformidades, as diversas deformidades. Então, de novo, né, os desafios começam aí, porque geralmente é uma doença que se instaura subitamente, em um homem que a maioria das vezes nunca ouviu falar em doença de Peyronie. Isso não é tudo de sexualidade, né, Gustavo? Não está na mídia, as pessoas não se informam sobre isso de antemão, nunca ouviram falar nisso, e um belo dia acordam com o pênis completamente deformado, dolorido. Então é uma doença muito dramática, assim, que surpreende o homem e com essa origem pouco definida, né? Então, esse é o nosso entendimento atual, mas contribui pouco para os nossos processos terapêuticos, pelo menos atuais, né? Dentro da fisiopatologia da doença, então, a gente não tem alguma coisa que a gente consiga atuar em cima da fisiopatologia. Então, a gente vai ver na sequência como é que funciona aí o segmento, mas assim, a gente, sabendo ou não sabendo a causa, até os dias de hoje, é uma coisa que não influencia muito na nossa conduta terapêutica, né? Realmente não, né? Tem os fatores de risco, nós sabemos que é mais frequente em homens já de idade mais avançada, homens de origem caucasiana, homens que são diabéticos, tabagistas, mas não, isso explica a origem, também assim, a ausência de fatores de risco não exclui que ela vá acontecer, então a gente realmente não, essa origem, essa fisiopatologia acaba interferindo pouco no tratamento. A gente não vai falar de tratamento medicamentoso e tal, isso depende um pouco de caminhos fisiopatológicos, talvez interfiram aqui ou acolá, mas nenhum dos tratamentos é muito, muito positivo, é muito eficaz nessa fase inicial, nessa fase aguda, então realmente não tem algo que a gente consegue combater. Talvez o maior inimigo, algo que a gente deva combater é a desinformação, é o susto, né, é a informação do que é. Eu acho que isso talvez não é da fisiopatologia, mas é onde a gente pode investir, sabe, nessa fase inicial. Então é assim, boa parte do nosso público não são médicos, ou então são médicos que não são urologistas. Uhum. Dentro do que a medicina entende desse problema, a doença de Peyronie ela tem algumas fases de evolução. Você pode falar um pouquinho a respeito dessas duas fases da evolução da doença de Peyronie? Perfeito. Então, sim, né, nós temos essas duas fases, elas são muito bonitas no livro, na prática clínica elas se misturam, nem sempre é fácil saber em que lugar que o paciente se encontra. E é muito importante que a gente tenha convicção de que fase ele está, porque muda completamente o nosso arsenal terapêutico, né? A fase aguda é o primeiro momento da doença, a gente também conhece ela como fase inflamatória, e é esse processo inicial onde é esperado que a gente tenha dor, né? Essa dor inflamatória da túnica urogínea, só de ter uma ereção já fica com aquela região dolorosa, no exame físico você palpa aquela região, ela é dolorosa. Geralmente são doenças que acabaram de se iniciar, que tem aí menos de 6 meses de duração, mas pode durar um pouquinho mais, né? E a característica central é que essa é uma deformidade, uma placa, né, uma inflamação que ainda está acontecendo de maneira ativa, né, aguda, progressiva. Então ela é instável, ela muda. Entre uma ereção e outra, o homem ele vê o pênis às vezes mais torto, às vezes nem mais torto, mas um pouco diferente, uma área afundada, às vezes até o pênis que se endireita, né, com o passar
com o passar do tempo. Então, assim, ela tem essa característica que é a falta de estabilidade, né, a sua instabilidade. E a fase crônica é depois, né, passado esse primeiro momento, aquela inflamação já se estabeleceu, aquelas áreas, né, de fibrose e de restrição já estão estabelecidas também, e você não espera dor. Geralmente são em homens que têm já um tempo do início de sintomas bem mais avançado e estáveis. Então ele passa aí longos períodos, anos, que toda vez que ele vê o pênis dele ereto, está torto, está diferente do que era, mas está torto igual, né? Ele para de mudar. Então, essa é a fase crônica e, de novo, tem outro arsenal, outro armamentário aí terapêutico, né? Então, essas fases, né, como você muito bem colocou, elas são muito importantes para a gente poder definir a nossa conduta terapêutica naquele momento. A respeito da fase aguda, a gente já teve uma conversa no passado com o Fernando Cruvinel. Legal. E a respeito dessa fase aguda, né, que nessa fase aguda a gente acaba não costumando indicar nenhum tratamento definitivo. Em linhas gerais, Bruno, na sua prática, de modo sucinto, o que você fala para os pacientes quando eles estão nessa fase aguda? Então, primeiro, eu tenho sempre uma postura muito comum na minha prática médica de fazer uma orientação mais ampla, né? Explicar um pouco do assunto, não só do paciente, o que ele tem que fazer. Eu acho que dar esse panorama geral ajuda muito, tira muita ansiedade. A gente nunca sabe que tipo de informação que esse paciente vai cruzar na internet, que é um pouco terra de ninguém, tem muita informação horrorosa, predatória, né? Então, essa é uma orientação geral, para mim, talvez seja a conduta mais importante da fase aguda. Ele entender aonde ele está, em que batalha ele entrou, sabe? E passado isso, eu discuto um pouco a pouquíssima convicção que nós temos sobre medicações orais favoráveis, que ajudem, né, na não evolução da doença, na estabilização da doença. Não é comum eu utilizar medicação oral, com exceção de anti-inflamatório para controle da dor. Então, isso ajuda bastante. A sedação dolorosa pode incomodar muito e anti-inflamatório ajuda bastante realmente. Quando a dor é uma coisa ainda mais grosseira, a gente utiliza outros tratamentos, terapia de ondas de choque de baixa intensidade como uma opção, né? Mas também não é algo necessário, não é algo que a gente usa na maioria dos pacientes. Mais recentemente, e aí eu explico também, não são resultados espetaculares, não é uma solução milagrosa, mas existe a terapia de tração que a gente pode utilizar para tentar promover, né, uma melhora dessa curvatura, ou tentar que ela não piore ainda na fase aguda, que é uma coisa que a gente fica muito limitado no tratamento cirúrgico. Isso realmente não é indicado nessa fase. E por fim, assim, pacientes que estão piorando e piorando de maneira muito aguda, muito franca, então com deformidades muito severas, eu acabo recorrendo sim ao verapamil intralesional. Vocês conversaram com o Fernando, eu tenho certeza que vocês tocaram nesses assuntos todos, né? Mas o verapamil intralesional acaba sendo um recurso na minha prática clínica para esses casos selecionados, mas também assim, não é um tratamento milagroso. Talvez a melhor vantagem dele seja em aumentar a sua chance de melhora, aumentar a sua chance de estabilização, mas ele não é um tratamento que você institui e o pênis fica reto, se retifica. Então, todos esses tratamentos da fase aguda, para ser sincero, Gustavo, são um pouco frustrantes para o paciente, né? E por mais difícil que seja comunicar isso para o paciente, essa é sempre a minha aposta, de ser muito franco, cartas na mesa, muito transparente, e entender que é uma decisão difícil, mas que tem que ser tomada. Então, a coisa mais fácil para a gente é sugerir lá um tratamento milagroso, uma mistura de vitaminas, fitoterápicos, o que quer que seja, e falar para o paciente, fique tranquilo e volte depois. Mas se a gente sabe, né, que isso não tem boas chances de funcionar, a gente vai gerar uma grande frustração. Eu aposto muito nessa informação e é assim que eu acabo conduzindo nessa primeira fase, sabe? Essa fase aguda é uma fase, então, onde a doença ainda não está estabilizada, né? Então, em teoria, a placa ainda não está consolidada, não está calcificada, então, às vezes, você tem que tentar alguma coisa em tração, algumas aplicações, talvez essa é uma opção bastante interessante de tentar regredir um pouco da doença do modo iatrogênico, né? Mas assim como você muito bem colocou, se a gente for ver em guideline, a única coisa que é indicada a fazer é tratamento da dor, né? Então assim, uma coisa que realmente a gente fica nessa fase aguda um pouco de mãos atadas, né? Frustrante, mas é frustrante para todos, né? Então é importante ajudar e apoiar o paciente nisso, né? E o mais importante é que nessa fase aguda, preferencialmente o paciente não deve ser operado ainda, né?
Porque assim, então nessa fase aguda não deve ser oferecido cirurgia, porque a doença ainda está numa fase instável. Então, se você operar o paciente nessa fase instável, você não sabe se vai progredir, se vai regredir, eventualmente você vai precisar reoperar. Reoperar é sempre mais difícil. Então, na fase aguda a gente pode fazer quase tudo menos operar, né, Bruno? Você tem toda a razão. Então, é apoiar, recorrer a esses tratamentos que não são tratamentos definitivos, mas para tentar talvez aí moldar a evolução, aliviar um pouco essa possível piora, mas tratamento cirúrgico, que é o tratamento definitivo e é um excelente tratamento, nessa fase não vale a pena. A brincadeira que eu faço é, enquanto a criança está crescendo, você não vai fazer uma barra na calça ali, deixar bonitinho, se ela ainda vai crescer, daqui a pouco a calça está curta de novo. Então é um pouco isso, você fazer um ajuste, né, em algo que ainda está se movendo, a chance de você quebrar a cara, disso continuar se movendo e voltar a ficar ruim, atrapalhar o paciente, é muito maior. Então temos que bravamente, né, resistir a essa tentação e acompanhar esses pacientes. Mas agora a gente vai para a cereja do bolo da nossa conversa da noite de hoje. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento da fase crônica. Qual que é o tratamento que é indicado para a doença de Peyronie quando na fase crônica? Então na fase onde o paciente não tem mais dor há pelo menos 6 meses e naquela fase onde a curvatura já está estabilizada também há pelo menos 6 meses. Perfeito. Então, para responder essa pergunta de maneira, em 2 partes. Primeiro definir se ele precisa de tratamento. Isso é a parte importantíssima também, né, dessa primeira conversa. O paciente que tem a doença de Peyronie ficou com um pênis diferente do que tinha, mas que está feliz no âmbito sexual, lá entre 4 paredes, consegue ter prazer, consegue dar prazer, não está evitando nenhum tipo de relação sexual, não está se limitando nas relações sexuais a uma posição específica, a um papel específico. Esse homem, eu brinco, Gustavo, que a idade nos traz muitas coisas que a gente não convida, mas que a gente aprende a lidar. Desde a dorzinha aqui nas costas, as pintas, as manchas na pele, o que quer que seja, né? E a gente não chamou elas, mas elas não impedem a gente de tocar a nossa vida bem, né? Então a gente convive com elas. A gente não tem que tratar só pela existência do problema, né? Já cronificou, assim deve ficar. Se você não está incomodado, bola para frente, vida que segue, não precisa de nenhum tratamento. Mas se está te incomodando, se isto é um problema, está te limitando, aí a palavra simples vai para responder é cirurgia, com certeza. Esse é o centro, a coluna vertebral do tratamento na fase crônica, né? Porque é o que tem as maiores chances realmente de resgatar esse homem para uma vida sexual satisfatória, né? Então, com um pênis alinhado, um pênis que tem a capacidade de ter rigidez para penetração quando for, né, iniciar um estímulo sexual, e que consiga ter a sensibilidade para atingir o orgasmo, todo tudo, né, na verdade, que a gente tem que se preocupar quando a gente vai operar o pênis de um homem. Isso é legal, porque quem vai indicar a cirurgia não somos nós. Quem vai indicar a cirurgia é o paciente. Então, uma vez a curvatura estabilizada, tem que ver com o paciente se é uma curvatura que é sintomática, se é assintomática. Eventualmente, se for uma curvatura sintomática, vai falar na seguida, se esse sintoma realmente justifica uma cirurgia, porque como a gente vai ver daqui a pouquinho, todas as técnicas cirúrgicas para a doença de Peyronie, alguma coisa elas trazem de que não é interessante, né? Então, no tratamento cirúrgico, Bruno, então, quais são as nossas alternativas? Que tipo de cirurgia a gente pode propor para esse paciente com doença de Peyronie na sua fase crônica? Bom, Gustavo, você sabe tão bem quanto eu que se a gente tivesse uma aula de um congresso aqui, cada uma na verdade, você tem 20, 30 alternativas técnicas para discutir. Agora, tem 3 grandes grupos que são muito diferentes entre um e outro, que a gente frequentemente, inclusive, generaliza, né? Aplicaturas, cirurgias de aplicatura, cirurgias de enxerto e cirurgias de implante de prótese peniana, porque essas 3, entre elas, com certeza, têm indicações distintas, vantagens e desvantagens distintas. Então, acho que esses grandes caminhos precisam ser muito bem escolhidos com o paciente. E, no fim das contas, os detalhes técnicos é mais para nós, né, que operamos esses casos, para os cirurgiões, do que para uma conversa, eu acho, com o paciente. Então, são esses os 3 tipos. Não sei se você já quer conversar sobre eles, as vantagens e desvantagens, quer falar mais para frente, como você prefere? Não, você viu que aqui não tem moleza, né, cara? Você tem 5 minutos para falar a respeito de todas as opções técnicas. Então, tá bom, vamos lá.
Aqui é desafio puro, né, meu amigo? Tá bom, então eu vou tentar da maneira mais rápida chegar no cerne da questão. Não, de modo simplificado, o que Claro. A gente pode fazer? O que o paciente precisa falar. Sim, cara. Então, assim, primeiro, eu brinco que a cirurgia de aplicatura é a cirurgia do homem pragmático. Assim, nós temos um problema, o problema é o pênis está deformado, está torto, e a gente quer corrigir. O peroni, a forma com que ela traz a deformidade é um encurtamento irregular, né? Então ele curta mais um lado do que o outro, então aquele pênis se encurta, se curva. Quando ele vai esticar, um lado não estica, então o lado maior, né, debruça sobre o lado menor. E embora isso seja uma restrição, e por definição isso gera um encurtamento, a aplicatura ela não se incomoda com isso, ela não se propõe a corrigir o encurtamento que o peroni traz. Ela simplesmente entende que está desigual, e o jeito mais fácil de deixar esse pênis retilíneo é igualar os lados. Então, você cria, né, uma restrição com essa cirurgia contralateral e equilibrada para que quando o homem tem uma ereção depois dessa cirurgia, o peroni restrinja de um lado, os seus pontos restringam do outro e aquela haste ela cresça de maneira uniforme. A grande vantagem é a simplicidade técnica, a grande vantagem também é a não violação da câmara erétil, então esse paciente vai manter o seu mecanismo de ereção que ele sempre teve, né? E na maioria das vezes ele não exige grandes dissecções do feixe neurovascular, que é a estrutura que dá a sensibilidade do pênis, então também não costuma ter qualquer tipo de preocupação com a sensibilidade da haste, tá? A cirurgia de enxerto é o oposto, né? Então, ao invés de encurtar o lado longo que está se debruçando, a gente estica o lado que foi encurtado. Parece, obviamente, a técnica melhor, né? Poxa, eu vou tratar ali a área do peroni. Mas quando você entende as consequências disso, principalmente o fato de você abrir, esticar e criar um defeito dessa câmara erétil, que é uma câmara que tem que aprisionar o sangue ali dentro, você entende que, é óbvio, né, a gente corre um risco muito maior, na verdade corre um risco de piorar o mecanismo de ereção, piorar a capacidade daquela estrutura prender o sangue. Então, a gente tem que pensar muito bem quem é o paciente que vai aguentar essa cirurgia, porque tem uma chance de piorar a ereção, tem a chance de um homem que não precisa de nenhum remédio para ter uma boa ereção passar a precisar de remédio por via oral, eventualmente medicações até intracavernosas, e eventualmente até nem assim, e aí você precisa da prótese peniana, e aí a gente se arrepende, né, de ter feito essa cirurgia. A gente fica chateado porque não resolveu o problema. Você trocou um pênis curvo por um pênis que não endurece, esse homem segue insatisfeito ali no quarto. E quando o homem tem alguns tipos de deformidade que só dá para corrigir com enxerto, a aplicatura não corrige, são deformidades mais complexas. E a cirurgia do implante peniano, que claro, para todo homem, a prótese peniana, né? Para todo homem que tem disfunção erétil, essa é a escolha. Tem disfunção erétil severa, tem disfunção erétil limitante, tem disfunção erétil que você não vai conseguir tratar medicamente, né? Essa com certeza é a escolha. E para alguns casos também de deformidade muito complexa, porque o número de manobras que você vai ter que fazer nessa túnica albugínea que reveste a câmara erétil são tantas que você não confia realmente que ela vai conseguir funcionar depois direito. Então você fica tranquilo de que esse implante peniano vai dar a estrutura, né, de rigidez que esse homem precisa e você fica livre, tranquilo de poder fazer com a túnica albugínea o que você precisar. Então você corrige as deformidades mais complexas, consegue recuperar, né, a maior parte do tamanho peniano realmente. São as cirurgias que têm essa vantagem. Agora a desvantagem é que não é mais um mecanismo de ereção natural, vai ser um implante, que é uma cirurgia definitiva, então é implante para o resto da vida. Então, não tem realmente uma cirurgia também que não passe de mágica e a gente restaura tudo, né, Gustavo? Mas não tem, né? Temos que discutir isso tudo, claro. A cirurgia do enxerto, que a princípio parece ser a cirurgia, né, mais interessante, né, é a cirurgia onde a gente menos consegue prever o resultado final. Então, numa aplicatura, a gente no intraoperatório a gente consegue prever como é que vai ficar, um implante de prótese com também. Certeza. E a do enxerto, né, que é sempre a grande esperança, e quando a gente fala de cirurgia de enxerto, é a cirurgia que os pacientes, boa parte das vezes, eles se interessam um pouco mais. Agora, a cirurgia do enxerto é a que a gente menos consegue prever como é que vai ficar o pênis no pós-operatório. Sim, sim. Bruno, e nessa decisão entre uma cirurgia ou outra, de que tipo de exame que você lança a mão para avaliar a curvatura no pré-operatório? Foto, exame de ecodoppler com farmacoindução. Até eu queria que você falasse um pouquinho você fez uma publicação bastante legal lá no Journal of Sexual Medicine, falando a respeito da foto, né, na avaliação pré-operatória. Sim. Isso aí eu acho que é legal de você falar um pouquinho para o nosso público aí.
Pois é, então vamos lá. Nós precisamos ter, Gustavo, convicção de qual é a deformidade que você está diante. A pior coisa que pode acontecer é você achar que tem um tipo de deformidade e ir lá na mesa de cirurgia, que a gente induz uma ereção antes de começar, e olhar e é completamente diferente do que você imaginou. Então, acho que esse é o ponto central. Você precisa fazer o que quer que seja necessário para ter convicção de qual é a deformidade daquele paciente. Isso vai desde, em alguns casos, é a exceção, uma boa foto domiciliar com um homem em ereção plena, que ele consegue fotografar esse pênis e nos dá uma noção muito clara de qual é a deformidade, que ele não tem essas outras deformidades por perda de volume, que é uma coisa mais difícil de ser reportada, mais difícil de ser visto em foto. Então, realmente, essa é a exceção. Na maioria das vezes, na verdade, na maioria das vezes, eu quero ver qual é a deformidade. Então, ter o paciente em ereção no consultório, com indução, né, com injeções intracavernosas, injeções penianas, você faz a aplicação, o homem tem uma ereção lá no consultório, você consegue avaliar e saber exatamente do que você está diante. Então, isso é fundamental. Uma alternativa que existe, que é muito confortável, principalmente para os urologistas que já têm essa máquina no consultório, ou que tem um radiologista que faz isso com acurácia, né, com precisão, é você fazer um ultrassom nesse momento e ver quais são alguns parâmetros objetivos da função erétil daquele homem. Então, principalmente naquele homem que você está em dúvida, será que ele aguenta o enxerto? Será que a ereção dele é boa? Né? Esse exame acaba agregando muito. Você vai lá e vê como que a artéria cavernosa se comporta diante de um estímulo de ereção. Né? Isso te dá uma noção muito boa da força daquela ereção, da integridade daquele mecanismo. Né? E esse artigo, né, que a gente publicou aqui no HC é legal por conta disso. Assim, a foto precisa estar muito duro, e às vezes é difícil de você saber quão duro está o paciente, quão rígido ele está na hora da foto. Mas se você posiciona a câmera mal, você não consegue ver direito a curvatura. E você pode ter um erro muito expressivo, sabe? Então você sempre tem que tentar pegar o pênis perpendicular ao plano da curvatura. Se você desviar menos do que 20 graus, isso dificilmente vai impedir a sua avaliação, pelo menos não vai gerar erros grosseiros na sua avaliação de curvatura. Mas se você começa a desviar mais do que 20 graus, você vira uma loucura. Você pode achar que a curvatura é 20 e ela é 60, sabe? Então isso atrapalha muito na avaliação, por isso que a foto, como única avaliação de deformidade, é uma exceção. E quantas vezes que a gente está no consultório, que o paciente traz uma foto em ereção, você olha aquela foto e fala, mas essa curvatura não é uma curvatura tão importante assim, né? Não é compatível com a queixa do paciente. Sim. E aí a gente pode ter esses dois vieses, né? Então o viés do pênis não está totalmente ereto. E a gente, no intraoperatório, isso acontece bastante, então, quando a gente está fazendo aquela pseudoereção. Então, quando a ereção ela não está, digamos, ali no 100%, o pênis às vezes até não parece muito curvado, né? Agora, realmente, quando chega naquele 100% que dá aquela curvada mais importante. Para valer, isso. Para valer. Então, às vezes o pênis não está muito ereto, você não consegue avaliar. Às vezes o paciente não pegou do ângulo adequado, então... Ou não estava tão rígido, né? Não é fácil você ficar lá sem estímulo sexual, pensando ali como que eu vou tirar essa foto. Não é o melhor ambiente para uma boa ereção, né, Gustavo? Então, sim, justamente. Né? Imagina, ele pensando em ter um estímulo sexual adequado em casa, com uma câmera na mão, se preocupando em qual ângulo que vai ter que tirar a foto, né? Não é assim que o mecanismo de ereção acontece, né? Às vezes a gente pede alguma coisa para o paciente que se a gente para pensar, fala, não tem a mínima lógica fazer um negócio desse. Né? Difícil, então, pois é. Então, talvez nesse âmbito aí, então, fazer uma ereção no consultório, ou então, de preferência, um ecodoppler com farmacoindução, onde você consegue estudar como é que está o aporte de sangue arterial, consegue estudar também como é que está o mecanismo de veno-oclusão, ver se, eventualmente, esse paciente aguenta um enxerto, acho que talvez é uma das melhores opções. Né? Para operar, né? Se você está na fase aguda lá, quer ter uma ideia de como o paciente está, mas você não vai operar, a foto te dá uma boa noção, talvez não seja uma decisão tão crítica a ponto de você trazer ele para o consultório, injetar e etc. Sim. Mas nessa decisão, que técnica que eu vou usar, o que eu vou fazer, ele está na fase crônica, não dá, né, para você ir para um tratamento definitivo com dúvidas sobre o que você está diante. Então essa avaliação lá formal, na maioria das vezes, ela é muito importante, sim. E você sabe que não é raro, assim, agora talvez um pouco menos, porque as máquinas de onda de choque estão começando a ser menos utilizadas, mas não era raro casos de gente observar
pacientes que chegavam no nosso consultório, onde foram consultar outros profissionais que acabaram indicando o tratamento de onda de choque para o tratamento da doença de Peyronie na fase crônica. A gente tem alguma evidência que a onda de choque no tratamento da fase crônica traga algum benefício? Então, infelizmente não, né? E eu falo infelizmente porque seria maravilhoso realmente a gente poder ter um tratamento que é não invasivo, indolor e de fato resolvesse as curvaturas. Mas assim, ciência, né, metodologia científica é um assunto dificílimo. Em Peyronie, com essas variações todas que nós já discutimos, né, quão duro ele está, como que mediu essa curvatura para dizer se esse homem melhorou ou não melhorou, mediram assim no consultório, injetando, ou foi uma foto que o cara trouxe de casa, que ele nem estava tão duro, como que é feito o estudo, importa muito. E nos estudos com metodologia rígida, realmente, a onda de choque não ganhou do placebo em melhorar a curvatura. Então, que bom que isso não tem sido mais feito com pelo menos não com tanta frequência. No fim das contas, isso só onerava os pacientes e deixava eles frustrados com os tratamentos. Desestimula ele a procurar outro tratamento, ele fica meio ali desacreditado no que nós temos para oferecer. Mas a verdade é que a onda de choque para esse fim não é uma boa opção mesmo. O único espaço que eu enxergo ela são para aqueles poucos pacientes que têm muita dor, e essa dor está sendo muito limitante, e aí naquela fase aguda você pode, aí sim, com um bom corpo de literatura respaldando, tentar abreviar essa melhora. Deve melhorar espontaneamente, mas encurta esse tempo de melhora. Então, se aquele valor das ondas de choque, que às vezes é um tratamento custoso, não for muito complicado para o paciente arcar e a dor está incomodando muito, aí esse recurso vale a pena, pelo menos, ser discutido. Bruno, agora a gente vai expandir as nossas fronteiras. Fora do Brasil, o que a gente tem de opção do tratamento para a doença de Peyronie? Eu ouvi falar que tem uma tal de colagenase de Clostridium lá nos Estados Unidos. Você pode falar um pouquinho para a gente a respeito dessa modalidade terapêutica? Sim, sim. Então, assim, a colagenase, ela do ponto de vista intuitivo, um tratamento espetacular, porque ela é uma colagenase. Nós estamos falando de um excesso de deposição de colágeno, de fibrose, de cicatriz, de perda de elasticidade, e você consegue selecionar, né, essa enzima produzida por uma bactéria, que é o Clostridium stulidicum, e você administra ali naquela região onde tem um excesso de cicatrização para tentar dissolver aquilo. Então foi um tratamento que, de fato, se provou eficaz, é interessante desse ponto de vista, né, intuitivo, mas na prática mesmo, é um tratamento extremamente custoso, né, caríssimo, agora ainda com a multiplicação, né, do dólar em real se tornou ainda mais absurdo, né, sinceramente fora da realidade do Brasil, acho que nunca chegará aqui no Brasil, mas também não fará tanta falta assim, viu, Gustavo? Porque você tem uma melhora ao redor de 30%, e isso com várias sessões, aplicações, um tipo de tração peniana manual, né, um modelamento peniano manual, para você tentar estimular essa retificação da haste, mas uma melhora de 30% não é uma melhora, muitas vezes, suficiente para o paciente ficar bem no quarto, principalmente quando você está diante de uma curvatura severa. Então, eu acho que o mais interessante são para aqueles pacientes com curvatura meio borderline, um pouquinho lá mais do que 30 graus, um desconforto pequeno, 40, 45 graus, aí sim, talvez, valesse a pena ter. Agora, para esses casos também, uma aplicatura é maravilhoso, você sai da sala de cirurgia com um paciente com pênis reto, é mais barato do que fazer um tratamento como esse, e aqui no Brasil, com certeza, se a gente não tem nem cobertura dos planos de saúde para a prótese peniana inflável, jamais que nós teríamos para o Xiaflex. Então a gente está falando de um tratamento que ia custar mais de 100 mil reais para os pacientes, por um benefício muito restrito, assim, quando comparado a um tratamento cirúrgico. Né? Agora, e você, quando teve lá no Memória, você chegou a ter contato com Bruno? Sim, eu vi a aplicação. Melhorou. Tá. Então eu vi a E você, quando teve lá na Memória, você chegou a ter contato? É uma administração muito simples, por isso é tentador, e é um tratamento seguro. Então, já teve muito dessa discussão, e na prática clínica a gente vê muito isso mesmo, né, Gustavo? Quando a gente coloca os pacientes diante de uma escolha que tem um baixo risco e um baixo benefício, ou um alto risco e um alto benefício, é muito o paciente escolher o caminho do baixo risco. Então, usa mais, e mesmo não sendo um tratamento espetacular,
pode sim. E a gente sabe também, Bruno, que a parte psicológica do paciente com a doença de Peyronie, ela fica muito afetada, tanto com o surgimento quanto com a evolução da doença. Sim. Como vocês, que aí na Faculdade de Medicina da USP e também no Centro de Medicina Sexual do Sírio, costumam manejar essa questão psicológica desses pacientes? Eu sinto que ainda depende muito do nosso julgamento, da nossa conversa, e também porque alguns pacientes eles se preocupam com esse tratamento. Então, tem uma resistência com a psicoterapia, né? Mas é realmente muito importante. Nós sabemos que existe um índice estatisticamente significativo, né? Índices mais elevados de sintomas depressivos em homens com doença de Peyronie. E o que a gente vê no consultório é a chateação, esse luto, né? Essa incompreensão do porquê dessa doença. Então, nós temos um papel muito grande em desmistificar isso, em minimizar um pouco e entender que pelo menos não é uma doença, pelo menos não é uma doença oncológica, não é uma doença transmissível. Então, assim, tem pontos dessa doença que, por mais dramática que ela seja, são pontos que devem ser comemorados, né? E o acompanhamento psicológico para os pacientes que estão ainda mais nesse luto, nessa frustração, nessa chateação maior, ajuda muito, porque senão realmente o problema ele se torna ainda maior do que ele é. Para muito além do prejuízo objetivo que esses casais já têm no quarto, eles acabam tendo um impacto ainda maior por essa frustração, por essa depressão mesmo, né? Por sintomas depressivos, que de novo a gente vê com muita frequência. Então, esse acompanhamento psicológico, muitas vezes psiquiátrico, é muito importante, é muito positivo de se ter para todos esses pacientes. E isso aí é legal até para a gente poder ter aí uma rotina nas nossas avaliações pré-operatórias, assim mais ou menos como é feito na questão dos implantes penianos, a gente investir nessa parte da psicoterapia, né? Fazer com que o paciente entenda o que está acontecendo. A doença de Peyronie é uma doença bastante desafiadora. Ela é uma doença que o pênis que o paciente tinha não vai ter mais. A gente vai tentar com a cirurgia restaurar o processo penetrativo dele. Então, deixar o pênis reto, com a ereção, né? Então, o paciente tem que entender isso aí. E a gente tem dado estatístico que 50% dos pacientes com doença de Peyronie, eles têm depressão. Então, esse paciente ele precisa ser tratado do modo cirúrgico e do modo da questão psicológica também. Né? Sim. Então, para a gente poder ter melhores resultados. Bruno, sempre quando eu faço a chamada da nossa live, eu acabo colocando uma caixinha de perguntas e para a gente poder ter um pouco de interação com o nosso público. E eu selecionei 3 perguntinhas aqui para fazer para o nosso convidado. Qual tipo de enxerto é melhor na correção da curvatura da doença de Peyronie? Perfeito. Essa resposta ela segue sendo pesquisada, né? Assim que soubermos, avisaremos todos, né? Mas é muito difícil essa definição, porque, mais uma vez, saber o desfecho de uma cirurgia de enxerto depende de qual era a curvatura, quão forte era a ereção antes, de um segmento estruturado pós-operatório, qual é o tamanho do defeito que foi coberto, e aí tem diferenças técnicas entre as técnicas de enxerto que às vezes fazem com que você fique com defeitos maiores e tenha que colocar áreas maiores enxertadas, e aí não é justo você comparar uma área pequena de pericárdio bovino com uma área grande de CIS, né, enxerto de submucosa intestinal. Então, assim, nós ainda não temos isso. As recomendações são que você utilize o material que você tem disponível no seu centro e que você está mais habituado para trabalhar. Isto não deve ser um impeditivo para a realização da cirurgia. Certo. Segunda pergunta. Cirurgias com enxerto em doença de Peyronie são todas iguais? Com certeza não. E aí é isso, né? Existem variações técnicas em que nós tentamos otimizar pensando em alinhamento, né? O menor defeito possível. Basicamente é isso. Uma das técnicas, inclusive, nós somos entusiastas, né, que é a técnica do iGrafter, que é uma técnica desenvolvida por um grande colega lá do Rio de Janeiro, Alexandre Miranda, que propõe, né, uma abordagem bem matemática para a correção da curvatura, tentando realmente maximizar isso. Então essa é uma técnica muito interessante, que nós ainda temos que fazer um bom trial brasileiro
comparando os desfechos dessa técnica em relação às técnicas antigas, mas tem coisas muito interessantes, por isso a gente já, inclusive, se habituou com essa técnica. A principal dela é a redução dessa área enxertada, né? Isso intuitivamente só pode gerar benefícios, então a gente investe nela, claro. Então são diversas técnicas, na realidade, todas as cirurgias existe uma evolução da técnica com relação ao tempo. Então, um cirurgião tem uma ideia e um cirurgião tem uma ideia melhor, e essas técnicas elas vão evoluindo no sentido de otimizar o resultado. Então, o grande problema nas técnicas mais antigas, quando a gente fala em técnica de enxerto, eram nas curvaturas mais acentuadas, acima de 60, 90 graus, onde a área do enxerto era uma área muito grande, como você muito bem colocou, quanto maior a área de enxerto que a gente utiliza, maior é a chance do paciente evoluir com uma disfunção erétil. Por quê? Porque a gente vai tentar substituir com um enxerto que não é túnica albugínea, a parte que é responsável pela câmara de pressão do corpo cavernoso. Então, é você tentar substituir uma pele normal por uma pele alterada, e que a pele alterada tem o mesmo efeito da pele normal, e não tem, né? Então, nessa evolução, observou-se que quanto menor a área de enxerto, menor é a chance de disfunção erétil. Então, nesse sentido, nesse nosso colega lá do Rio de Janeiro, chamado Alexandre Miranda, que, aliás, é um gênio com relação aí ao desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, né? Com certeza. Ele é uma pessoa muito inteligente, então ele inventou essa técnica nova, chamada iGraft, então onde a gente calcula a área do enxerto e o tamanho do enxerto no intraoperatório. Acontece que essa cirurgia ela acaba sendo uma cirurgia mais trabalhosa, porque ao invés de colocar um enxerto, às vezes tem que colocar 2 ou 3 enxertos. Isso faz com que a cirurgia seja um pouco mais longa, um pouco mais complicada, mas em contrapartida tem o benefício de diminuir a chance de disfunção erétil. É uma técnica nova, uma técnica que a gente tem feito eventualmente, mas que são resultados melhores, né, Bruno? Em relação àquelas técnicas antigas que, a técnica de duplo Y, a técnica de H, a forma de deformidades difíceis também, às vezes você vê aquelas fotos até em atlas cirúrgico ou em artigos publicados, que você vê a área enxertada é mais da metade da haste, pô. Isso é uma coisa inacreditável, né? Como que você vai conseguir aprisionar o sangue ali? Então, realmente, já gera uma estranheza, é um fator de preocupação. E a medicina ela tem que ser essa ciência inquieta mesmo, que está o tempo inteiro se autoavaliando, se reavaliando, vendo se não tem como fazer alguma coisa melhor do que a gente já está fazendo. Então, é nessa esteira que essa técnica surgiu, e acho que é ótimo que surja, e se tivermos uma melhora em breve, que venha, né, porque realmente ainda temos muito a melhorar no que a gente tem para oferecer para os pacientes. A gente ainda, principalmente na parte clínica, né, então a gente ainda espera ansiosamente por esses novos capítulos. Uma das coisas que o iGrafter mais me ajudou na vida, você sabe o que foi? O quê? Foi conhecer vocês, cara. Não, que foi justamente... É verdade. É verdade, né? Porque foi justamente no evento da iGrafter que vocês fizeram lá na Faculdade de Medicina da USP, que foi o evento que eu conheci você e que eu conheci o Alexandre. Cara, é verdade, eu não lembrava disso, olha que coisa. Porque o Dudu, eu conheci ele no Congresso Brasileiro de Uro, que foi aqui em Curitiba. E aí, na sequência, foi o evento de vocês, e aí que eu conheci você e conheci o Alexandre. Porque o que acontece? É verdade mesmo. Foi no Congresso Brasileiro, a gente fez um evento pré-congresso aqui no HC aqui do Paraná, onde a gente fez um workshop de doença de Peyronie, né? Então a gente fez lá uma aplicatura, fizemos uma prótese, fizemos um enxerto, né? E aí logo na sequência daí saiu o evento de enxerto e tal. Eu falei, que será que esse pessoal tá fazendo de diferente lá, né, cara? Deixa lá dar uma olhada, né? E é um artigo que já estava há um tempo já publicado, 2016, etc. Né, cara? Só que é um artigo tão complexo que, putz, você olhava lá, parava para ler o artigo e era frustrante. Você falava, meu Deus, como é que isso aqui funciona? Era uma coisa difícil mesmo. E aí esse curso eu acho que ajudou muito mesmo. Né? Pois eu acho que esse curso ajudou muito mesmo a desmistificar a técnica, porque ela a base é super complexa, ela é mais desafiadora do que a maioria das outras, mas ela é regrada, seguindo passo a passo, dá absolutamente para ser colocada, e sinceramente hoje eu acho que o grande desafio do iGrafter para o iGrafter é o paciente do enxerto, que esse é um paciente que é difícil de ser encontrado.
né? Tem que ser um paciente com um encurtamento severo, com uma função erétil espetacular, um paciente jovem, para que você não coloque um enxerto e dali 2 anos tenha que pôr uma prótese. Isso acaba sendo frustrante e, na maioria das vezes, o melhor caminho teria sido o oposto. Colocar uma prótese de cara e em uma cirurgia só resolver a vida daquele paciente definitivamente. Então, acho que o enxerto a gente faz cada vez menos e faz pouco por conta disso, né? Embora tenha ainda alguns grupos, alguns serviços que façam mais, né? O ABC, o Sidney Glina, ele faz bastante. Inclusive, no Congresso URO-USP desse ano, devemos ter uma mesa muito legal sobre debates, né, de técnicas cirúrgicas de doença de Peyronie, um spoiler aí. Vamos ver ainda, tem que aprovar a programação e tudo mais, mas estamos preparando uma coisa muito legal. Imperdível. Brunão, e a última pergunta que a gente teve aqui, existe chance de problemas de ereção após a cirurgia da correção do Peyronie? Com certeza, falamos bastante, né? Acho que depende muito da técnica. E eu acho que vale a pena dizer uma coisa, né? A disfunção erétil pós-plicatura peniana, como você faz só um imbricamento, né? A gente tem que olhar para esses números e olhar para esse paciente, lembrando muito como a gente, já na nossa prática clínica, enfrenta e cuida de uma série de homens, centenas de homens que não tem qualquer problema estrutural e por uma ansiedade de performance, uma preocupação, um ambiente ali que ele acaba julgando ameaçador. Será que eu vou ter uma ereção? Será que a parceira ou o parceiro vai notar esse ponto? Vai notar que eu operei? Será que vai incomodar isso? Será que vai doer aquilo? Então, assim, a gente tem que se preocupar muito com esta origem de dificuldade erétil, né? Origem psicogênica, origem adrenérgica, mais do que uma origem por dano tecidual, por falha, né, de fuga venosa, por essa patologia, essa fisiopatologia da disfunção erétil. Mas sim, pode acontecer e é uma coisa que a gente precisa informar e precisa acompanhar de maneira muito criteriosa. Então essa chance de uma disfunção erétil na evolução de uma cirurgia de enxerto numa curvatura peniana do doença do Peyronie é uma coisa que ela é significativa. A gente precisa conversar muito bem com o paciente no pré-operatório, porque isso pode acontecer e não adianta de nada a gente corrigir a curvatura e esse paciente evoluir com uma disfunção erétil, né? Então, é uma coisa que precisa ser muito bem conversado no pré-operatório. E existem algumas curvaturas que são realmente desafiadoras, né? Como você bem colocou, que às vezes você faz lá uma pseudoereção, faz um ecodoppler, uma curvatura difícil, que você tem que colocar um enxerto aqui, um enxerto ali, corrigir o hour gas aqui, eventualmente, às vezes, aquelas curvaturas onde a gente tem aquele efeito de dobradiça, né, onde o efeito de dobradiça você não tem muito o que fazer e que a gente acaba tendo que lançar a mão realmente das cirurgias de próteses, né? E às vezes não é o cenário ideal, mas é o que... Hoje, Gustavo, hoje, literalmente, eu estava fazendo treinamento de injeção intracavernosa em um paciente lá no Hospital das Clínicas, pós-prostatectomia, não tinha queixa de Peyronie, não tinha queixa de curvatura, e depois de aplicar a gente viu que ele não tinha uma curvatura realmente, mas tinha aquela área na base do pênis totalmente afinada, uma coisa que ele não tinha nos comunicado, nem tinha como ele saber que tinha aquela área. E quando você olha aquele tipo de deformidade, você realmente entende que ele já tem disfunção erétil, por isso estava fazendo a injeção intracavernosa. Você olha para aquele paciente e realmente entende que ele vai precisar de um implante, esse é o melhor caminho, né? Nós até vamos ver se ele consegue se adaptar ali, mas o efeito de dobradiça era muito marcante. Eu acho que no fim será um paciente que vai acabar precisando de um implante. E isso não tem que ser visto também em um tom de frustração, né? Não, nossa, de jeito nenhum. Pena que vai precisar de um implante. Né? O implante é um ótimo tratamento. Eu só acho que, exatamente por ser um tratamento definitivo, né, irreversível, que a gente tem que pesar ele muito bem e o paciente tem que entender o que ele significa. Mas a melhor coisa, na verdade, para ele, muito provavelmente, é fazer um implante. Porque qualquer outra coisa vai só arrastar essa vida sexual difícil, que ele não consegue ter a relação que ele gostaria, não consegue estar à vontade no quarto. E aí, se você ficar tentando outras medicações erectogênicas, outras técnicas cirúrgicas, fazer um enxerto para tentar evitar uma prótese, né, entre aspas, isso você vai atrapalhar a vida desse paciente. É importante reconhecer o problema de maneira pragmática, realista, e recorrer ao que tem a maior chance de resolver a vida daquele homem. E lembrando que das terapias para disfunção erétil, os implantes são talvez a terapia que maior tem taxa de sucesso e de aprovação no pós-tratamento, né?
Sim, sim, um excelente tratamento. A única restrição, a gente já falou muito sobre isso, né? Isso é às vezes até uma posição particular minha, que eu insisto, né? É que, para mim, a grande questão é o caráter definitivo, certo? Sim. Então, os 5% de insatisfeitos da prótese inflável, para mim, são muito mais graves do que os 60% de insatisfação com qualquer outra técnica. Porque as outras, exatamente porque não são definitivos, permite ajustes. Então, o paciente que não se adaptou à injeção intracavernosa, puxa, que pena, mas você tem como ajustar. Como pôr um implante, como colocar em medicação oral. O paciente que não se adapta ao Viagra, às medicações erectogênicas orais, idem, né? São mais do que 5%, mas você ainda assim tem como escalonar o tratamento, pensar em alternativas e até ter certeza de que ele não vai ficar bem com a medicação oral. Com o implante, não. Então, é por isso que eu deixo ele em último recurso, mas que é um excelente tratamento e sim, com índice de satisfação até maior do que os outros quando você vê muitos trabalhos mais recentes, né? Vale a pena deixar isso claro. Não é o último recurso por ser o pior recurso. É só por essa característica que não tem como mudar, que é o fato de ser definitivo, né? Bruno, já foi quase 1 hora, cara. Passou rapidinho nossa conversa, né? Bruno, então nesse finalzinho, eu sempre deixo um tempo para que nosso convidado possa tecer as suas palavras finais, né? Deixar a sua mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, ou eventualmente então para aquelas pessoas que ainda vão acompanhar a nossa conversa, né? Depois quando essa conversa for para as mídias, né? Eu queria que você deixasse a sua mensagem para a nossa audiência. Muito bom. Cara, então mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Realmente falaremos mais 1 hora aqui. Certamente ainda falaremos muito entre nós depois offline, né? Mas para mim é um orgulho muito grande, é uma honra muito grande. Nós seguimos nessa investida. Você, aliás, muito mais do que eu, e eu falo isso como um elogio de investir tempo nessa divulgação de informações, né? De colocar esse tipo de informação tão crítica, tão difícil, passada de maneira às vezes tão predatória na internet, de maneira leve, né, quase como uma conversa entre amigos aqui. Quase não, porque é uma conversa entre amigos, de fato, com essa leveza, né? Sem deixar a frieza estatística afetar essa comunicação. Então, parabenizo você muito mesmo por isso. E acho que a mensagem para os pacientes é calma, né? É estranho, é difícil, você provavelmente nunca ouviu falar, mas tem tratamento, né? Procure um urologista que você confie, entenda qual é a decisão que tem que ser tomada. Não tomar uma decisão é uma decisão, entendeu? Então você ficar protelando o tratamento indefinitivamente, se limitando e se conformando com uma vida sexual ruim, não é o melhor caminho. Nem sempre precisa de tratamento realmente. Eu arrisco dizer que a maioria dos pacientes não precisa de tratamento. Arrisco dizer não, isso de fato, a grande maioria dos homens, tem muitos homens que têm e não ficam nem sabendo. Muitos dos estudos que falam em grandes prevalências são estudos em serviço de verificação de óbito, que o homem nem sabia que tinha peronie. Isso você vê lá na túnica albugínea, histologicamente, depois que ele, né, faleceu, sendo que ele nem tinha uma queixa vindo disso. Então, a gente se assusta muito, mas tem como você se informar a respeito disso, procurar um tratamento de maneira realista, de maneira pragmática, e sair muito melhor do que você está, né? Se a procura for, como você falou, Gustavo, voltar ao pênis que ele tinha, o pênis que ele tinha lá na juventude, o pênis que ele se lembra, a chance dele sair frustrado é muito grande. Mas se a missão e o objetivo com o tratamento for melhorar em relação à vida sexual que ele tem agora, né, depois da instalação da doença de Peyronie, ele tem uma chance muito grande de sair satisfeito. Então, tem como melhorar muito, e essa tem que ser a nossa aposta e o nosso investimento. Muito legal, essa mensagem final resumiu muito bem o que a gente falou nessa última hora. Muito bom. E vindo num cara brilhante que nem você, assim, não me surpreende. Obrigado mesmo, Bruno. Que isso, cara. Você é um grande amigo, mais uma vez, muito suspeito para tecer esses elogios. Mas obrigado, viu? De verdade, cara. Gostei muito. Então, mais uma vez, queria agradecer a tua presença aqui. E lembrando a todos que todo esse conteúdo em breve estará disponível no nosso canal do YouTube, que é o Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, no nosso podcast, né, no Spotify, que chama-se Androcast. E os links para todas essas mídias estão no Linktree da bio desse Instagram aqui, Bruno, e também do Instagram @redeandrocenter.
E a gente vai voltar então com o Androcenter Convida, vai retornar então no dia 22 de fevereiro, daqui a 2 semanas, nesse mesmo horário, nas 19h20, e a gente contará com a presença da nutricionista Melissa Tasso. E a gente vai abordar o tema da nutrição e a influência na fertilidade masculina. Perfeito, estarei aqui como espectador. Maravilha. Obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana e fiquem todos bem. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.